Pois eu sou Banza Hamza, esse é o nome que eu escolhi para mim. Quando eu nasci, os meus pais deram-me um nome, que ao longo do tempo foi sendo alterado até ele se tornar definitivamente Afonso Mayenda. Esse Mayenda também foi a alteração do homem do registro, João Matias. Já fui Afonso Lopes Pinto, Afonso Caienda e pronto. Agora sou Afonso Mayenda João Matias. E em 2011, quando começa a azáfama das manifestações, acabo por adotar, depois de sugestões de um amigo, entre nomes e tal, o nome de Banza Hamza. Esse Banza primeiro era Hamza com M, em honra a um soldado árabe, e quem me sugeriu esse nome, quem me deu esse nome, era um muçulmano com o qual eu falava no Facebook. Mas no ano passado, 2018, eu decidi passá-lo mesmo para Hamza, que remete mais para nós, para mim, e para aquilo que eu ando a dizer que é um propósito. Né? E com Hamza, com N, o nome acaba por significar um lugar, uma cidade ou uma vila no mundo. Né? E este um lugar no mundo é o que mesmo me cativa. No fundo é isso que qualquer muito vem para fazer. Né? E agrada muito identificar-me como muito, ou me religar a este código de muito. Porque o seu inverso em Kikongo, por exemplo, vai dar Intumu. E Intumu significa enviado. Isso é importante porque cada um de nós acaba automaticamente entendendo que tem uma responsabilidade assim que nasce aqui. Nós não viemos aqui só por vir, né? Não é só viver, chilar, curtir e depois morrer. Nós viemos para contribuir. E por que é que nós temos que contribuir? Porque as coisas aqui, em todos os níveis, tendem a ser muito carregadas, muito básicas e muito fúteis, de certa forma. Nós estamos num estágio de entendimento muito baixo. Né? E, portanto, é preciso, de tempos em tempos, irmos galgando um degrau após outro. Isso só vai acontecer se regularmente passarem por aqui gente que nos dê alguma coisa para acrescentar aquilo que nós temos. A nossa tendência natural, entre aspas, por causa de estarmos materializados, é a estagnação. Né? A estagnação. Então nós temos que exercitar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de entendimento, e esse exercício vai resultar em crescermos, quer a nível individual, quer a nível social ou comunitário, mundial e assim sucessivamente. Por isso é que nós estimamos muito aquelas pessoas que estiveram aqui, escreveram e disseram coisas que hoje, feliz ou infelizmente, estabeleceram padrões para serem seguidos por todos, porque é aquilo, né? Uma verdade é sempre particular, mas quando muita gente aceita, acaba por ser uma verdade coletiva. E quando ela se torna uma verdade coletiva, tem o poder suficiente para mudar, porque as pessoas a partir desse momento começam a seguir aquilo como caminho. No entanto, algumas vezes nós podemos estar a exercitar e a carburar em níveis muito elevados, que para o nosso estágio podem não ser percebidos. E desenvolvemos antídotos ou mecanismos de defesa e de resistência psicológica para não procurar entender aquilo que nos esteja muito acima. E muitas vezes nós taxamos isso de loucura. E quando se taxa de loucura, a primeira intenção é tentar curar essa loucura, tentar tratar essa loucura. Mas muito do que se chama, ou do que se chama loucura, hoje já é aceito. Hoje, por exemplo, as pessoas viram as coisas acontecerem e já deixou de ser loucura. Foi loucura antes, né? Pensar em voar, que o homem podia voar. Mas voou. E voa com máquinas milhões e milhões de vezes mais pesadas do que o homem. Era impensável na altura em que essas ideias estavam a ser esboçadas.
Então, com isto, acontece com tudo o resto. Nós tínhamos agendado, eu e meu irmão, que está agora aí a pegar a câmera para fazer esse pequeno vídeo, irmos para o Mandombe. Já faz um tempo que nós estamos parados. O Mandombe é um novo sistema de escrita e de pensamento para nós, os pretos, os africanos. Vem especialmente para nós, apesar de que todo sistema de pensamento e todo sistema de escrita não tem particularidade. Não precisa necessariamente ser de um ou de outro, porque são ferramentas, são mecanismos que vêm para auxiliar, mas dado ao processo de destruição que nós fomos sofrendo, que não tem paralelismo com outros povos e outras realidades, então surge esse sistema de forma particular para ajudar-nos a dar passos, a fim de estarmos em pé de igualdade com os outros povos que de alguma forma, na nossa percepção, já avançaram. Por quê? Porque o avanço hoje acabou por ser material. Então aquele que tem mais aquisições materiais é mais importante, é mais elevado, é mais respeitado do que aquele que tem menos aquisições materiais. Quando nós desenhamos esse plano, esse projeto, nós focamos que ele fosse ser um plano onde a primeira preocupação fosse o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Mas pronto, houve um retrocesso de alguma forma, em que o material acabou por se impor novamente, voltou a impor-se, e parece que as mentes ainda estão focadas a ver nisso. Então era para ir onde nós estávamos para ir, mas de repente deu assim uma sensação de um pequeno mal-estar no nosso padrão normal das coisas. E a razão pelo que estou a fazer esse vídeo. Eu gostaria de começar pelo que eu estive a esboçar mentalmente, É para os meus manos. Nós estamos engajados nesta campanha que resultou naquela declaração pública que nós fizemos de uma tomada de posição. E como mecanismo de defesa, como sempre acontece com os humanos, estão a olhar-nos como violentos, apologistas à violência. E o apelo à não violência cativa, porque em parte é esta a nossa natureza. A natureza do mundo é mesmo não violenta. Então quando você apela a essa consciência da não violência, o mundo sente-se confortável, alguma almofada. E nós concordamos. Eu pessoalmente não sou apologista à violência. Mas, no entanto, o que nos move a tomar esta posição e a prometer a caça, porque o ponto 3 está a mexer com muita gente, é no fundo algo que é histórico. O caso da Jamaica é só a gota que fez transbordar o copo. Não é essencialmente isso aí. Não é por causa do que aconteceu essencialmente na Jamaica que nós tomamos essa posição. Ou seja, o meu amigo Luati, numa das suas músicas, Fortalecendo a Desobediência, há um trecho em que ele diz: existem momentos na vida que urge nos definirmos, estás a ver? E nos definirmos seria urge tomarmos uma posição. Então, o caso da Jamaica veio muito a calhar, Ela acontece, talvez não com a gravidade necessária para uma declaração como a que nós fizemos. É isso que deve estar a passar na cabeça de muita gente. Analisam, mas aquilo só foi uma atuação simples da polícia, não foi tão grave assim, não houve mortes, não houve mutilados, é uma violência até controlável, Sim, de alguma forma. Mas pronto, acabou por ser esse, a faísca que vai acender o pavio todo, estás a ver? É uma faíscazinha que pode causar um grande incêndio. Então, isso, por mais insignificante que possa parecer para muita gente, acaba por ser essa gota que, assim que caiu, está agora a fazer transbordar o copo. Nós não somos violentos. E nós temos um histórico, sabes? Nós não devemos esquecer que fomos invadidos. E essa invasão resultou em nossa derrota. E essa derrota resultou em que as pessoas que nos invadiram ocupassem o nosso território. E eles, por acaso, ocuparam. E não ocuparam por 1 ano, nem por 10, nem por 20. Foi por séculos. E depois essas pessoas foram forçadas a sair. Mas tal como num dos últimos posts que eu deixei lá no Facebook, onde você ainda não se libertou, sabias?
E quando você vê tudo o que era e o que financiava e o que sustentava o sistema colonial, nós herdamos. O sistema de governo, a academia, a religião, a forma de pensar, as línguas, os hábitos e costumes, tudo isso nós herdamos. São 500 anos. Não entendi? São 500 anos. Pois, foram 500 anos. Nós herdamos essas coisas. Mas as pessoas que usavam esses sistemas e usavam essas coisas para nos dominar, nós encaramos como desnecessárias. E o autor do post, que está aí, o nome eu não lembro tão bem assim, ela pergunta, então, não valia mais termos uma colonização direta? Se você expulsa as pessoas e deixa os sistemas, não estás a fazer grande coisa, não estás a fazer nada. Mais valia a própria colonização direta. Mas é isso, é para entendermos. Então, é ali que acontece. Essas pessoas não foram, né? A colonização mudou de rosto. E o meu amigo Osvaldo Carrolo fala muito proficuamente sobre o racismo. Na verdade, o racismo não é discriminação, não é síndrome de inferioridade, como nos estão a tentar pintar. Nós não nos sentimos inferiores. Nós estamos, é onde a dizer que é num aquário de vidro que foi posto dentro da água, e por ser assim, nós pensamos que estamos no vasto oceano, porque não conseguimos ver os limites dos vidros, que são transparentes. Então pensamos que estamos no vasto oceano, mas nós não estamos. Nós usamos ferramentas, ou aceitamos ferramentas que nunca nos vão garantir uma competitividade saudável e igual, em pé de igualdade, né? Então vai ser normal nós continuarmos a ter países em África desarranjados. Vai ser normal, né, nós continuarmos a viver em condições insalubres, desumanas, né? E vai ser normal olharmos para o sofrimento do preto como uma coisa tipo, natural, é normal que o preto sofra. Por quê? Porque se você for ver as imagens e os vídeos desde 1482, o tráfico de escravos, né, você vê pretos acorrentados, pretos mortos, estrangulados, pretos a serem chibatados, pretos a serem... Ou seja, a imagem da destruição do preto rola o mundo e o nosso subconsciente. E isso nos desabilita a sensibilidade. E nós nos tornamos insensíveis. É normal que aquilo que aconteceu na Jamaica aconteça, porque estás a ver, o preto já está acostumado a apanhar. É esta mentalidade que alimenta o racismo. Olhem só uma coisa. Alguém no Facebook escreveu, foi o Chito, né? O Chito ou o Moata. Ele disse assim, né? Todo o preto, ou grande parte do preto na Europa vive em bairros pobres, como o da Jamaica. Mas todo branco em África vive em bairros bons, de luxo, ricos, né? Se nós olharmos para a condição do preto no mundo fora da África, você vê que vai encontrar preto em todos os escalões da sociedade em que eles estão inseridos. Vais encontrar pretos na elite, pretos na classe média, pretos na classe baixa e pretos na miséria. É assim. E na miséria é onde eles mais enchem, né? Onde nós povoamos as favelas do mundo com resignação, né? Mas quando tu vens para cá, vens para a África e olhas para o homem branco, não encontras a mesma coisa. Eles estão sempre na elite. Mesmo quando eles constroem num meio pobre, eles não partilham nunca a pobreza. Nunca estão nas mesmas condições. Eles criam sempre microcondomínios. É lá onde eles vivem. Estão no meio da pobreza, mas nunca pobres. Isso é normal, é casual? Não. É agenda. É assim que se concebeu. Por quê? Porque os sistemas que nós usamos facilitam isso. Não é que o branco seja superior ao preto, que ele seja mais inteligente. É que você está a usar sistemas e mecanismos que lhe favorecem, porque ele é que os concebeu e não os concebeu pensando em ti. Então, os nossos sistemas políticos, filosóficos, religiosos, econômicos foram destruídos e foram relegados ao tabu, foram negligenciados. Em substituição, nós temos esses sistemas que contribuem para o nosso próprio atraso, entre aspas. Então, se nós quisermos continuar a lutar para termos melhores condições de vida nesse sistema, simplesmente não vai funcionar.
não vai funcionar. E é preciso nós criarmos ou voltarmos para os nossos sistemas antigos. Mas para que isso aconteça, é preciso elevar a consciência do preto, para ele entender que está numa situação em que ele deve imediatamente sair. Isso justifica a declaração e o ponto 3, não necessariamente. Eu vou chegar no ponto 3. O que justifica o ponto 3? Quando você está acostumado a apanhar, ou quando você está acostumado a bater, nunca te vai ocorrer, nunca te vai passar pela cabeça a possibilidade de apanhar. Quer ver? Quando nós olhamos os filmes que retratam a escravatura, como é que os negros eram batidos? Impávidos e serenos. O dono do escravo batia, rebatia, batia, até que se cansasse. O negro limitava-se a chorar, a gritar, a sangrar, a ter a pele arrancada. Vejam os 12 anos de escravidão, por exemplo. É esta mentalidade que alimenta o homem branco. Né? Ele olha para ti como uma simples besta, uma carga, um escravo. E por isso é que isso persiste nos dicionários. Então, ele pode bater em ti. Ele pode torturar, pode matar. Mas se tu pensares em revidar, aí você tem que ser defensor de direitos humanos. Você tem que ser defensor da vida. Você deve ser contra a violência. Não. Não é assim. É aí que está a fundamentação da declaração. É preciso você usar o mesmo método para ele sentir. E eu disse num comentário ontem que a segregação nos Estados Unidos, em muitos dos estados, começou a ser abolida a partir do momento em que os pretos começaram a fazer aos brancos aquilo que eles sofriam. Então o branco começou a sentir, epa, afinal isso é assim, isso afinal dói, isso afinal, epa, ok. É para você entender. É assim que deve ser. E nós também na nossa declaração, nós dissemos que o que nós queremos não é caça, o que nós queremos são 3 pontos que vocês todos estão a ignorar. Ou que vocês, os defensores da não violência, que só estão a aparecer agora também. Isso é que eu estou sempre a perguntar. Toda pessoa que vem tentar nos dar lição de moral, a tentar passar a ideia de que nós somos violentos, somos apologistas da violência, eu estou a perguntar: o que é que você fez no dia 19? Qual foi o teu posicionamento público? Qual foi o teu posicionamento público até antes do dia 24 ou dia 25, o dia que nós lançamos a declaração, tornamos pública a declaração? Ah, então você só vem falar agora? Onde é que tu estiveste quando agrediram? Condenaste? Eu sou justiceiro hoje. Sim, sou. Porque estou a dizer que vou caçar. Mas onde é que estiveste? A TVI no seu Facebook abriu espaço para as pessoas debaterem. E vimos lá os comentários que foram produzidos. A SIC também, na sua página do Facebook, fez a mesma coisa. O que é que os gestores da página disseram contra aqueles comentários, aquelas expressões de extremo racismo, xenofobia? O que é que eles disseram? O que é que nós, que agora estamos a vir a apelar, a taxar-nos de violentos, de atrasados, não vamos ser como eles e tudo mais, o que é que essas pessoas, o que é que vocês fizeram? O que é que a própria SIC fez? O que é que o Estado português fez? Por que essas pessoas estão a reagir assim? E eles vêm sempre com um discurso mesclado. Não, isso não é bom nem para o preto nem para o branco, isso não é... Sim, não é bom. Mas tu estás a falar agora por quê? Então, se você quer... Por isso que eu gostei do Pedroso. Né? O Pedroso, ele disse assim, né? Depois de ter contra-argumentado sobre a questão, que também me foi levantada. Ah, mas vocês, nós aqui fizemos liberdade já. Sim. E eu perguntei, eu disse até, né? Eu não imaginava que aquelas campanhas eram para eu ficar calado quando a justiça começasse a vir em Portugal. Ah, foi por isso que vocês marcharam? Foi por isso que vocês fizeram liberdade já? Não. E o Pedroso disse, eu só estou a ser coerente e vocês convenientes. Sim. Essa amálgama, essa corja toda de pessoas que vêm agora tentar apresentar-nos como os mais violentos, como os atrasados,
e etc, etc, são convenientes. E nós estamos a ser simplesmente coerentes. O que é que nos levou à cadeia? Luta pela liberdade. Luta para o fim das injustiças. Luta para o fim da ditadura, que é um sistema altamente repressivo, que é um sistema que destrói, que é um sistema que tem na sua marca violação constante, sistemática e irregular dos direitos humanos, como vocês apregou. E foi por isso que nós fomos presos e vocês apareceram em nosso apoio. Agora estamos a assistir os mesmos atos. Direitos humanos só Estados cometem. Só governos cometem violação de direitos humanos. Eu, como cidadão, nunca vou cometer violação de direitos humanos. Eu cometo crime contra o meu semelhante. Crime de assédio, de estupro, de violação, de assassinato. Assim. Mas violação de direitos humanos é só o Estado. E o Estado comete violação dos direitos humanos através dos seus agentes. É isso que nós fazemos a nível da CTV, da Central TV. Nosso trabalho é sondar e denunciar atos de violação de direitos humanos cometidas por agentes do Estado no exercício das suas funções. É isso que nós temos feito na Central TV, aqueles vídeos que vocês vão ver aí denunciados. É isso que aconteceu em Portugal. Aqueles são agentes do Estado, a polícia. E não venham aqui que foram recebidos com pedras e pedradas, porque não vi nenhum polícia a mostrar hematoma. E mais, como vocês podem ver no vídeo, aí tem carros. Quantos vidros quebrados? E vocês dizem claramente que a polícia foi chamada. Então, aquelas pessoas que chamaram a polícia, por que não se pronunciaram? Por que elas não aparecem aí no vídeo, por exemplo, a fazerem barricadas para que a polícia não fosse agredida? Se eu chamo a polícia, você está aí contra a polícia, eu vou ir contra ti. Onde é que estão essas pessoas? Por que elas não publicaram? Seriam as primeiras a denunciar a má atitude dos pretos. E por que justamente no momento em que a polícia está a carregar a bater numa família, a gente que atira a pedra desaparece? Não seria o momento em que eles deviam mesmo ser mais apedrejados? Não venham com essas histórias. Então nós estamos a ser coerentes. Porque nós vamos lutar e vamos combater sempre que as liberdades forem suprimidas, onde quer que isso aconteça. Ontem era porque nós estávamos a lutar pelos direitos humanos e queríamos um Estado melhor. Hoje nós queremos um continente nosso. Hoje nós queremos dignidade do preto. Hoje nós queremos a nossa autorrealização. A África é o nosso berço. A África é o único lugar que nós temos. Por isso nós vamos lutar. Por isso nós vamos nos bater. Por isso nós vamos resistir. Por isso nós vamos continuar a defender esse pedaço. Porque é o único pedaço que nós temos. É aqui onde nós vamos nos realizar. Nós não nos vamos realizar indo mendigando em França, em Portugal, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Não. Nós vamos nos realizar estando aqui, edificando e construindo nossos modelos aqui, projetando-nos aqui, criando tecnologia aqui, criando estados e governos dignos aqui, criando bem-estar comunitário, social e individual para nós aqui. Não fora daqui. Não com sistemas, com modelos e mecanismos não concebidos aqui. E o racismo não são as pessoas. O racismo não é aquilo que elas expressam. O racismo é aquilo que os seus sistemas produzem para nos manter na condição em que nós estamos. Isso aqui é racismo. E contra isso nós vamos combater. E a caça ao que virá a ser? A caça virá a ser simplesmente mostrar ao branco que assim como dói para o preto, dói para o branco. Que assim como é mau para o preto, é mau para o branco. Que assim que isso não é digno de ser feito ao preto, não é digno de ser feito ao branco. Mas para que ele entenda isso, ele tem que sofrer isso. Mas tem mais uma outra alternativa, que é essa que nós estamos a insistir ao nosso governo. E não vale a pena vir aqui, estamos agora já a ver com aquele pronunciamento do Ministério do Interior, aonde é que eles depois vão estar na hora H. A quem é que eles vão defender? Isso é remanescência dessa consciência colonial
que infelizmente nos assola. Né? Então nós pedimos, nós não precisaremos chegar à caça, e nós não somos violentos, não somos apologistas da violência, mas ela é necessária quando do outro lado persiste a ideia absurda de que nós somos bestas, cargas, que não sentimos. Porque nós sofremos violência não no caso da Jamaica. Nós sofremos violência há mais de 500 anos. E isso insensibilizou o outro lado. Né? Quando persiste a ideia de achar que violência violência contra nós é educação, violência contra nós é civilização, violência contra nós é para nos conter e nos pôr na linha porque nós somos sempre desordeiros, violência contra nós é boa coisa porque o preto precisa ser civilizado. Quando do outro lado persiste essa ideia, é preciso usar da violência para mostrar que não é assim. Porque na verdade, se for falar de civilização, quem criou civilização somos nós. Se for falar de moral, o único espaço onde encontram-se conceitos filosóficos puros, como o Ubuntu, como o Kintuade, como Sawabona, como Maat, é aqui. Não há em nenhum outro sítio mais. E o Ubuntu, vocês até gostam e repetem. Eu não posso ser eu enquanto anular a ti. Eu só posso ser eu se tu fores eu. Só aqui. Apresentem-me conceitos assim na Europa. Nos Estados Unidos, não há. Então, um povo que se funda na filosofia do Ubuntu jamais será violento. E nós não somos violentos. Não somos. Mas o outro lado persiste a achar que o jindumbo no nosso ano é refresco. Não. Então, os apelos não deviam ser diretamente a nós. Mas o que há então? O nosso Estado não pode fazer um protesto diplomático. Não pode condenar. São coisas simples. Não pode aparecer publicamente a condenar aquele ato. O que nós pedimos aí nos 3 pontos que é impossível do nosso Estado fazer? E mesmo, por que vocês estão a pular logo para o ponto 3, se é o ponto 1, ponto 2? Existem as manifestações, existe o boicote. O ponto 3 será o último reduto, caso haja persistência do nosso Estado em não querer fazer nada. Então, se o Estado desiste das suas responsabilidades, o que nos resta? Ou agora, por exemplo, o Estado toma partido. O que nos resta? Não seria sensato apelar aos 2 governos para que hajam e ponham fim a esses atos, do que estarem a achar que nós não temos necessidade de ter feito o comunicado e tomado a posição que nós tomamos? Sabem o quê? É o racismo. Funciona assim. É isso que é o racismo. Nós somos insignificantes. O que nos acontece vai continuar a ser indiferente. E nós vamos alimentar isso. Eu não. Por isso nós estamos firmes. Não nos vamos intimidar. E nós queremos apelar ao nosso povo. Que nós não somos violentos. É pelos melhores interesses. Não esperem ler e estudar sobre nós nos livros, como nós hoje estudamos Malcolm X, e entendemos afinal que, olha, era alguém que veio por nós. Lemos Thomas Sankara, era alguém que veio por nós. Lemos Patrice Lumumba, é alguém que veio por nós. Mas sabe o que aconteceu com essas pessoas? Foram mortas prematuramente. Simplesmente por quê? Porque eles levantaram-se, assim como nós estamos a nos levantar. Não deixem que os seus filhos, os vossos netos, venham a ler sobre nós nos livros e concordem conosco só muito tempo depois. Nós nunca estaremos pelos piores interesses da África. Sim, os políticos também dizem isso. Mas eles só não conseguem realizar porque o problema está no casaco que eles usam. Você não pode, o mesmo casaco que te asfixiou, que te colonizou,
é o mesmo casaco que você vai usar para resolver problemas. Não funciona. Jack Fresco diz isso. Não se podem usar os mesmos mecanismos na resolução de um problema, não se podem usar os mesmos mecanismos que estiveram na base do seu fomento, da sua criação. Ou seja, aquilo que esteve na base da causa do problema não deve ser usado na hora de resolver este problema. Tenho dito.